Boa tarde, Limeira. Ai, nós aqui também. Se vocês pensam que nós vamos embora, está aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui também. Boa tarde, Limeira. Terça-feira, 19 de fevereiro de 2013. Ontem tivemos lá, eu e o meu querido amigo Guto Rodrigues, na Câmara Municipal de Limeira, acompanhando uma sessão e me deixou muito cansado. E agora vocês vão me dar licença um minutinho, porque você conhecia a música Dorme Aloísio? Dorme Aloísio, boa tarde, Henrique. Boa tarde, os amigos. Não, essa música é a música Dorme Aloísio, mas é uma música muito jóia. Inclusive vou até aproveitar a música agora. Ô Henrique, ó, entrando no assunto aí, gente, que absurdo, pô, mas durante o discurso de uma autoridade, tá, na Câmara Municipal, o vereador ele cochilar durante a sessão. Será que esse vereador ele trabalha à noite? E qual a profissão desse rapaz? O mais incrível de tudo, né? É a controvérsia, né? Entendeu? O camarada é exatamente antagônico. Primeiro ele chama o povo do presidente Dutra de preguiçoso. Aí ele dorme durante a sessão. Aí ontem o cidadão dorme durante a sessão que o doutor, meritíssimo juiz, o doutor Barrichello, né, estava dando uma importante coletiva, né, vamos chamar assim, lá na Câmara Municipal. Então vocês estão um minutinho de licença agora, que isso me deixou muito cansado. Preguiçoso. Então em homenagem eu vou colocar aqui a musiquinha do Dorme Aloísio. Ah, você vai fazer isso? Vamos dar um som. A que ponto chegamos? Está lá em cima da tribuna Dr. Luiz Augusto Barrichello, meritíssimo senhor juiz aqui da cidade de Limeira, e o vereador praticamente roncando em cima do plenário. E ó, a população de Limeira, foi aquele mesmo vereador que disse que o povo do presidente Dutra é preguiçoso. E mais, né, aonde eu entendi, falou que o nosso povo brasileiro e limeirense é culturalmente preguiçoso. Ô Guto, boa tarde. Oi, Henrique. Tudo bem? Acabei pegando um cochilo. Você não ouviu o que eu falei? Eu estava cochilando, desculpa. Mas daí explica pra mim, como é que o cara consegue ouvir o que o juiz está falando se ele está dormindo? Mas não ouve. Mas não ouve. E digo mais, o presidente da Câmara Municipal, tá, tinha que fazer um processo administrativo ali, descontar do salário deles esse tempo que ele dormiu ali. Aliás, descontar não, né? Tem que botar uma campainha, né? Tem que botar uma campainha. O duro que os caras são tão cara de pau, entendeu? Vamos levar um despertador na segunda-feira que vem. Esses caras são tão cara de pau que é o seguinte, o presidente da Câmara, para proteger o cara, é capaz de botar uma cigarra, né? Você lembra daquela que tinha na escola? Botar uma cigarra na mesa para acordar o cara quando ele tá dormindo, pô. Será que ninguém ligou no celular dele? Falou, o bicho acorda, tá feio, hein? Não, eu dei um toque pro Wilson, não sei se você viu. Ele ficou rindo daí. Wilson Nunes Cerqueira estava ao lado dele, né? Mas acho que ele nem tinha visto que o cara estava dormindo, porque deve ser normal, né? Então, ele é companheiro de partido, né? Mas eu fiz o gesto pro Wilson, falei, Wilson, olha lá, né? Aqui, ó,
Aí o Wilson olhou assim e deu risada. Eu falei, gente, que é isso? Que maravilha, não? Um absurdo, gente, um absurdo. Que Câmara Municipal é essa? Tá? Onde? E outra, hein? Eu vou dizer para você uma coisa, tá? O assunto que o doutor Barrichello estava tratando ontem lá, eu não conseguia nem piscar. Eu também não. Um assunto de extrema importância. Agora um detalhe, Henrique. Uma cidade com 21 vereadores, onde apenas um, e de vez em quando mais um ou dois, usam o termo da palavra dentro da casa. É. O restante são mudos. São dois que usam. Ontem um terceiro mais ou menos falou alguma coisinha, mas é o doutor Júlio e o Jorge de Freitas. E o José Roberto Bernardi, que ontem... e o José Roberto acabei ouvindo a voz dele, né? Os demais não se falam nada, ninguém falou absolutamente nada. Mas agora questiono você, que Câmara Municipal é essa, onde o vereador senta ali... Inclusive ouvindo a gravação, viu, seu Tigrão? Tá? Outro senhor se manifestou só para... eu quero me manifestar, o quê? Só para dizer que eu estou presente. Por quê? Só para não cortar o ponto? Né? Poxa, tenha santa paciência, não? E falou mais, hein? E o cidadão ir lá dormir em cima do plenário, essa daí foi de matar, sabe? Eu fiquei... Aliás, ontem, na sessão de ontem, fiquei indignado com uma série de coisas, né? Mas, depois vocês vão ouvir aqui. Então, mas Henrique, só que tem um detalhe. O presidente da Câmara Municipal, o Ronei Costa Martins, ele tem que sentar com esses vereadores, tá? Explicar como funciona uma Câmara Municipal e questionar todos os vereadores se eles leram, ao menos, o regimento interno da Câmara Municipal. Mas isso já foi feito, Guto. Porque um absurdo... Isso aí já foi feito, inclusive com o nosso dinheiro, tá? No mês de novembro do ano passado, foi dado curso para esses caras. Você acha que eles foram de graça lá, meu? Então, mas agora para com isso. Mas Henrique, só que tem um detalhe, os vereadores eles não questionam. O caso desse CDP que pode vir para Limeira... Não, vai vir para Limeira. Aliás, pode não, vai vir. Vai vir para Limeira, porque a coisa agora ficou num estado tão adiantado de deterioração que agora eu acho que vai ser um pouco difícil, hein? Para o ouvinte entender, veja bem, em 2010, tá? Eu abracei essa luta junto com o pessoal do Jaguari, a Cidinha, que é presidente do bairro lá, um grande abraço para ela. O governo do estado já havia até feito o depósito, tá? O dinheiro já estava na conta. Já estava na conta dos herdeiros daquelas terras. E estava tudo certo para o presídio no Jaguari. Foi por isso que eu levantei a mão do Guto ontem lá, tá? Então o que acontece? Aí nós fomos para São Paulo, o Robson montou um projetinho, tudo com os mananciais, né? E área de preservação que tinha lá, que iriam passar por cima disso. Vocês conseguiram no bambu danado, então, por causa que era uma área de preservação permanente. Foi. Aí, mas se não fosse por isso, tinha levado bucha já naquela época. Tinha. O presídio teria sido lá no Jaguari, sim. Então o que acontece? Nós conseguimos marcar uma reunião com a Marina, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Inclusive o ex-prefeito lá de Indaiatuba, Milton Lombardi, intermediou tudo isso. Nós conversamos com ela. No mesmo dia ela disse, hoje eu tenho uma reunião com o Geraldo, tá? Vou passar a expor o caso a ele e dou um retorno para vocês. Henrique, sem brincadeira, uma semana depois ela me ligou, falou que fez a reunião com o Geraldo, que ele iria rever o caso. Aí depois nós tivemos a notícia que o presídio não seria mais lá. Agora, a situação de Limeira é grave. Limeira precisa de um presídio? Precisa, nós sabemos. Mas tem que ser de acordo com o que está necessitando no momento, né? Correto. Agora, se colocar esse CDP aqui em Limeira, o que acontece? Você poderia explicar para a gente, Guto, o que é um e o que é outro? Então, o centro de detenção provisória, o detento ele vai apenas para dormir no presídio. Durante o dia, ele tem a liberdade dele, tá? De estar andando pela cidade ou arrumar um emprego. Só que nós sabemos, tá? A construção é para 1.050 detentos, Henrique. Esse aí que você falou é o CPP, Centro de Progressão Provisória. Isso. O cara está apenado, né? Tá certo? Ele está penado. Então, mas agora... Ele foi condenado.
Só que ele está num regime já quase tipo semiaberto, né? Que chama, né? Semiaberto. Aí o cidadão pode sair durante o dia para, inclusive até a Câmara agora abriu espaço, né? Para os bandidos ir trabalhar lá, né? Então, mas agora a Câmara vai conseguir colocar 1.050 detentos ali? Ah, então, mas aí que tá. Agora, eu vou dizer para você depois por que eu estou fazendo essa colocação. Mais para frente a gente vai ver aí. Então, Henrique, tanto é que nós ouvimos a fala, prestamos atenção na fala do Dr. Barrichello ontem, né? Sobre o tempo que ele ficou em Avaré, o dano social que isso trouxe à cidade de Avaré, tá? Favelas, o aumento no índice de criminalidade na cidade, tá? Tráfico de drogas. De dentro do presídio para fora. Gente, vocês não fazem ideia. Limeira hoje, ela já vive um caos. É uma cidade que não tem oportunidades. Aqueles que aqui trabalham, que tentam lutar no dia a dia, é uma luta constante, sim, tá? Alguns não, muitos, né, centenas, tá, de pessoas acabam migrando no trabalho nas cidades da região por falta de oportunidades aqui. Agora vocês imaginem bem, tá? Limeira recebeu uma população de 1.000 detentos, tá? Que vão, lógico, alguns vão procurar emprego. Isso é notório, não podemos desclassificar essa parte, tá? Mas a maior parte deles não, eles vão ficar perambulando para a cidade. Nós vamos ter sequestros, o chamado sequestro relâmpago, tá? Furtos, nem se fala. Agora tem um detalhe, se vai vir, tá, esse presídio para Limeira, como vai vir, a polícia de Limeira ela tem que passar por uma reestruturação. Porque hoje, a polícia de Limeira, ela não tem estrutura nem para manter a segurança do jeito que está. Agora vocês imaginem, com 1.000 detentos perambulando pelas ruas da cidade. Inclusive eu tenho aqui, eu peguei toda a fala do Dr. Barrichello de ontem, né? E eu vou colocar trechos aqui para vocês agora, para a gente ir analisando. O Guto está na escuta também, né? Ele vai ouvir. E só para vocês terem uma ideia, né, do que aconteceu. Dr. Barrichello, o senhor poderia falar para a gente sobre o presídio em Limeira? O governo do estado retomou o procedimento para a instalação de uma unidade prisional aqui em Limeira, tá? Ela não é de hoje, essa iniciativa do governo do estado. Houve, sim, entre aspas, problema, houve uma questão aí envolvendo a secretaria, o próprio governo do estado e o prefeito anterior com relação a uma área que é a área que não será mais utilizada, uma área lá no Jaguari. Então essa questão de área acabou sendo solucionada. Só que uma nova área para a instalação de um presídio foi indicada, tá? Eu não venho aqui para falar a respeito da área. Tá? Não venho aqui, então, para falar a respeito da área, mas essa questão talvez possa até ser debatida pelos senhores. Por quê? Porque cidades da região como Iracemápolis, Santa Bárbara do Oeste e Americana já se movimentaram para a mudança da área que foi indicada pela Prefeitura de Limeira no governo passado. Bom, então vocês ouviram aí, né, que as cidades de Iracemápolis, Santa Bárbara e Americana já estão se movimentando. Só para vocês saberem, eu acho que essa área não tinha nem conhecimento, hein? Essa área que foi oferecida ao governo do estado, tá? Ela está localizada naquela rodovia que vai de Iracemápolis a Santa Bárbara. Sabe, aqui por dentro, você indo aqui pela Limeira Piracicaba, passando o Morro do Boiadeiro, tem ali em cima tem uma rotatória, correto? Essa área aí é você pegando ali à direita, sentido Iracemápolis, tem um canavial ali, um pedaço de canavial, e seria desapropriada agora essa área. E conforme a gente estava falando aqui com o Guto agora, o Jaguari só não entrou nessa daí porque era uma área de preservação permanente e acabou não dando certo. Mas agora, em cima de um canavial, tem como fazer. Sabe? Então, aí agora, né? Mas um detalhe, Henrique, lá no Jaguari já tinha sido aprovado.
Já tinha sido aprovado, assim como o aeroporto aqui de Limeira também foi aprovado em cima de uma área APP, entendeu? É feito tudo nas coxas porque não existe código ambiental nessa cidade nossa. Então, lá no Jaguari já tinha sido aprovado, o depósito já havia sido feito na conta dos herdeiros, né? Então a situação lá do Jaguari era uma situação que todo mundo estava correndo, buscando recursos, ideias, né? E o Robson fez um trabalho excelente. O Robson é genro da Cidinha, que é a presidente da Associação do Bairro do Jaguari, né? Fez um trabalho excelente, montou toda a papelada, nós fomos para São Paulo, mas é que eu falei para você, ali no Jaguari foi por um triz. Foi por um triz. Foi por um triz e a população ficou sabendo no último momento, até como diz aí o Guto, ele correu lá e para dar uma força pro pessoal, porque ficou todo mundo desesperado. Eu me lembro. Inclusive até o Zé da Mix ontem comentou exatamente isso também, que foi uma coisa de última hora, todo mundo ficou desesperado quando ficou sabendo que isso ia acontecer. Eu me lembro que quando o Pejão foi lá para fazer o discurso dele, defender a gestão do Silvio, né? Lá na igreja, Nossa Senhora Aparecida no Jaguari, eu estava presente lá, né? E o Pejão, tá? E uma semana antes, o Silvio Félix havia ido lá. E ele virou de frente com a imagem da Santa, a Cidinha, todo mundo de Jaguari lembra disso, pô. Ele virou de frente para a imagem e jurou: eu juro por essa santa que eu não sabia de nada. Sabia sim, porque eu peguei os documentos lá em São Paulo. Esse dinheiro estava no caixa já? Então, eu peguei os documentos lá em São Paulo, a assinatura dele estava lá embaixo dos documentos, ele estava ciente, porque o governo do estado tinha notificado a prefeitura 2 anos antes, tá, da construção desse presídio. Então ele deixou. O presídio inicial era para ser indicado na Limeira Piracicaba. Uhum. E ele, o que ele fez? Ele desviou o foco do presídio lá para o Jaguari. Por quê? Porque o Silvio detém uma área muito grande na Limeira Piracicaba, inclusive hoje onde está sendo construído o Shopping Nações. Tá? Então o que acontece? Para não estragar o empreendimento dele, ele desviou para um outro lugar. Desviou e jogou a bucha lá para o Jaguari. Né? E quando o Pejão esteve lá, olha, não sei, eu desmenti o Pejão, tá? Na frente todo mundo se lembra, quem estava presente nessa reunião. Falei: Pejão, tá? Então não podemos ser omisso agora. A prefeitura já sabia desse presídio há 2 anos e meio atrás, tá? Então agora vocês falaram: olha, nós não sabemos. Vocês esperaram chegar, tá? A situação que chegou para fazer essa movimentação. Isso aí já deveria ter sido feito antes, lá atrás. Quando o governo notificou, a prefeitura já era para ter agido. E não fizeram. Esperaram. E agora é o mesmo caso. O governo do estado fez uma assembleia, certo? Ninguém de Limeira está sabendo, nem os vereadores, nem o judiciário, tá? E resumindo, para simples entendimento, tá? Para os amigos entenderem, o governo do estado hoje é o PSDB, tá? O PSDB, há 12 anos, não conquista a prefeitura de Limeira. O Geraldo Alckmin, todo mundo sabe, ele tinha uma aproximação muito grande com o Wagner Barbosa. Sim. Né? Tanto é que agora está no governo para fazer essa intermediação. Aí. Muito bem lembrado, Guto. Só que tem um detalhe. O Paulo Radich nomeou ele para se fazer essa intermediação, tá? Só que está sem sucesso. O Wagner não está conseguindo nada em São Paulo. Agora um detalhe importante, o Alckmin não passa nem pela cidade de Limeira. Há cerca de 2 meses atrás, ele esteve aqui em Piracicaba, tá? Passou por Rio Claro, passou aqui pela Bandeirantes, mas não passou em Limeira. Ele passou por cidades que se desenvolvem. Então, e não passou por Limeira. Bom. Tá? Então, resumindo, Henrique, o governo do estado, tá, pode esquecer. Se a prefeitura de Limeira não montar uma comissão, tá, uma comissão que funcione, que vá e converse, tá, e marcar uma reunião com o governador do estado, infelizmente, eu acho difícil reverter essa situação. Bom, aí aconteceu o seguinte, ó. Doutor Barrichello, aconteceu uma audiência pública no ano passado a respeito desse presídio aqui em Limeira. Eu não fiquei sabendo. O senhor ficou sabendo de alguma coisa, doutor Barrichello? Solicitações aí de audiências, tanto lá como, eventualmente, audiência pública aqui. Eu soube que, num determinado momento, numa certa data, alguém pretendeu, ou até houve uma audiência pública aqui, sobre presídio, mas eu mesmo acabei
tomando conhecimento da audiência pública posteriormente. Não foi, para ser bem sincero, tão divulgado assim. E eu mesmo, o juiz responsável pela futura execução penal, acabei nem participando da audiência pública, né? Mas eu sei que houve essa audiência pública, só que não houve a divulgação. Então, ia pedir, claro, a divulgação junto à própria mídia e esclarecimentos e cobrança junto ao secretário de Administração Penitenciária, ao secretário de Segurança Pública, que, obviamente, tem interesse nisso, porque a segurança pública ela é de pasta diversa, mas ela está intimamente ligada à administração penitenciária e, obviamente, junto ao governador. Bom, Guto, o doutor Barrichello não ficou sabendo que aconteceu uma audiência pública a respeito disso daí. Ou seja, deve ter ido lá 2 ou 3 gato pingado, mostrando um desinteresse total. A própria imprensa, eu acho que não... Os senhores vereadores da última gestão sabiam. O senhor presidente, como era vereador na época, sabia. Eu faço Miguel Lombardi sabia. Farid Zaine sabia. Viu? E aí? Como é que ficamos agora, né, gente? Vocês estavam sabendo desse troço aí. Agora não adianta vir falar que não sabia, não. Fazer aquela carinha de desentendido. Vocês estavam sabendo, sim. Tá? É uma improbidade atrás da outra. Sabe? Depois que a gente fala que o povo é enganado, vocês dizem que a gente está querendo ser aqui contrário a vocês. Mas olha o tipo de comportamento que vocês têm. Vocês mesmos fazem essas coisas aí, ó. Tanto é que foi ou não foi? Eu gostei de uma parte da fala do meritíssimo juiz, tá? Na hora que ele pega, ele até se direciona aos vereadores, dizendo, olha, eu não estou aqui para querer ensinar a vocês, mas desculpa, viu, meritíssimo juiz, mas eles não sabem de nada. Não sabem. O problema é esse. A Câmara Municipal de Limeira, ela está perdida, está sem rumo, tão quanto o Executivo. Tá? Aqui ninguém sabe de nada, ninguém viu nada e ninguém jamais vai ver nada. É a famosa bola nas costas. Eu não gosto muito dessa brincadeira, porque eu acho meio um pouco chula. Mas depois que você sentiu a bola nas costas, viu, já passou coisa pior. Tá? Então, esses caras estavam sabendo. Tinha gente aí que sabia muito bem o que estava acontecendo. Daí eu faço uma outra pergunta agora para o doutor Barrichello. E agora, doutor Barrichello, como é que fica, hein? O problema é que eles retomaram esse procedimento que implica na desapropriação da área que já foi indicada na prefeitura, mas eles informam que eles pretendem e que irão construir aqui um outro tipo de unidade prisional, que não é nem aquela chamada penitenciária no regime fechado e nem a cadeia pública ou CDP, que é para presos provisórios. O governo do estado pretende instalar em Limeira uma unidade chamada de CPP, Centro de Progressão de Pena ou Centro de Progressão Penitenciária. Tá, o que significa essa outra sigla? Na verdade, é um presídio para cumprimento de pena em regime chamado de semi-aberto. É um regime intermediário. Tá? E qual a capacidade, quantos presos, a princípio, eles pretendem colocar aqui? No mínimo, 1.100 presos, no mínimo, 1.100 presos no regime semi-aberto. O que significa isso? Significa que Limeira, que necessita de um local para presos provisórios, tá? Não irá receber esse local. Os nossos presos provisórios continuarão sendo encaminhados para outras cidades. Meu amigo, a situação é crítica, hein? É crítica demais. Se você prestar muito bem atenção no que ele disse, a área já foi oferecida, ou seja, para se fazer isso, a prefeitura já tinha ciência, vereadores já tinham ciência e já estavam sabendo. Eu fico preocupado. E são 1.100 empresas em regime semiaberto. Eu fico preocupado o seguinte: como vai ser a segurança da cidade de Limeira? Como vai ser, tá, a segurança dos cidadãos, tá, que aqui trabalham, que aqui lutam, tá, que pagam seus impostos? Que segurança vocês vão ter? Vai chegar ao ponto, Henrique, que infelizmente você não vai poder abrir a janela da tua casa.
Você vai ter que pôr grades na sua casa, não pro lado de fora, pelo lado de dentro, tá? Porque se colocar pro lado de fora, eles correm o risco de serrar as grades e conseguir invadir a sua residência. Olha só a outra pergunta para o doutor Barrichello aqui. Doutor Barrichello, existe aumento de criminalidade onde esse tipo de presídio, esses presídios são implantados? Eu não tenho acesso total a estatísticas confiáveis a respeito do assunto. Então, eu tenho um problema para responder sem uma estatística confiável. Mas eu posso falar do meu feeling. Posso dizer o que eu já senti, o que a gente passou em comarcas em que eu trabalhei e que receberam muitas unidades prisionais. Exemplo, Avaré. Eu fui juiz titular, trabalhei na comarca de Avaré. E a região de Avaré se transformou num polo, né, prisional, com várias unidades prisionais. Inclusive, dizem que até a penitenciária 1 de Avaré é a sede, né, na verdade foi o berço, né, da mobilização e da força aí do primeiro comando da capital, que na verdade falam que é da capital, mas na verdade ganhou força na P1 de Avaré. O que eu posso dizer de Avaré? Experiência prática. É óbvio que a criminalidade aumentou. É óbvio. É fácil de ser constatado no número de distribuição de processos, no número de BOs registrados nas delegacias, número de prisões em flagrantes, por crimes diversos, e depois começaram a aparecer crimes que só ocorrem em lugares em que existe presídio. Exemplo, tráfico de drogas envolvendo o interior de presídios. Nós tínhamos lá inúmeros casos de tráfico de drogas. Bom, vocês ouviram aí inúmeros casos de tráfico de droga de dentro para fora, inclusive. Sabe aumento de BOs, aumento de ocorrências. Agora, é isso aí. O que me chamou a atenção também, Henrique, foi um momento da fala do meritíssimo juiz, quando ele fala sobre as estatísticas, tá? As estatísticas fornecidas pelo governo do estado, para o ouvinte entender, tá? São os casos de homicídios, né? Então, o próprio governo, ele falou isso, está na fala dele, depois aí seria bom até a gente procurar, e no programa de amanhã a gente colocar isso, que o próprio governo manipula as estatísticas, tá? Quando o cidadão é encontrado um cadáver com um tiro na cabeça, tá? Então eles colocam lá, morte a esclarecer. Eles não colocam que foi um homicídio, tá? E isso acaba não entrando na estatística. Então aí o governo do estado anuncia, olha, diminuiu o índice de assassinatos, de homicídios, né? E na realidade não diminuiu não, eles alteram as estatísticas. Eles maqueiam as estatísticas. É tudo manipulado. Bom, aí, doutor Barrichello, os vereadores poderiam se manifestar contrários a esta implantação aqui na cidade de Limeira? Os senhores, os representantes daqui do povo de Limeira, dependendo do caso, podem até se manifestar contrários à vinda de qualquer tipo de unidade prisional. Isso pode acontecer. Isso eu não posso pedir como um técnico. Tá? Na verdade, eu tenho que ser justo e tenho que seguir a lei conforme foi meu juramento, quando não só quando aprovado e depois formado, primeiro quando formado, né, lá na faculdade, e depois de aprovado no concurso da magistratura. Então, muitas cidades, na verdade, são contra e fazem um lobby, né, esse é o termo correto, até totalmente contrário à vinda de qualquer unidade prisional. Existe isso, sem dúvida alguma. Mas isso eu não posso, obviamente, pedir, e até acho que não seria justo, porque precisamos de uma unidade prisional, só que não essa que o governo do estado quer. Bom, o doutor Barrichello, claro, por uma questão de ética profissional e também por ele ser funcionário do estado, ele não vai chegar lá e dizer assim, escuta, senhores vereadores, vamos correr, vamos dar um jeito aí atrás desse negócio aí, porque a coisa tá ruim e vai ficar pior. Ele não pode fazer isso.
Mas é óbvio. Não, mas ele já deu um recado. Mas é claro, peraí, Guto. Ele já deu o recado. Segunda-feira, 8 horas da noite, um juiz vai deixar o trabalho dele, cansado, e vai numa Câmara Municipal. Entendeu? Pede para usar a tribuna, para falar um negócio desse aí. Você acha que ele foi à toa lá? Então, mas... Ele tem família morando aqui na cidade também, com certeza, com certeza. É o que eu disse, ele foi lá para dar o recado. Claro. Não é questão de querer ensinar, mas ele foi dar um recado aos vereadores que alguma coisa precisa ser feita. Tá? Nós não podemos ficar empurrando com a barriga, aí na hora que os maquinários chegarem lá para a construção desse presídio, aí acabou. Aí a população ir lá, deitar embaixo das máquinas, tentar impedir, isso não vai resultar em nada. Tem que se fazer agora. Tá? Eu gostei até da fala do José Roberto Bernardo, tá? No momento em que ele diz que os 21 vereadores, os 21, tem que ser unânime, tá? Tem que pegar, ir lá para São Paulo, marcar uma reunião com o governador e os 21 participar dessa reunião. Sem dúvida nenhuma. Tá? Tem que mostrar que Limeira tem pessoas que defendem o seu interesse. Agora, não podemos deixar, como eu falei, empurrando com a barriga, aí vai chegar na hora H, aí vão falar assim, poxa, nós tentamos. Não vem com esse papo furado, não. O duro que a gente tem vereador que dorme em plenário, ouvindo um assunto desse. Mas se perguntar para o vereador Aloísio, tá? O que o juiz falou, ele não sabe. Se perguntar sobre o assunto, acho que nem o assunto ele sabe. Não. Um absurdo. Presidente da Câmara Municipal de Limeira, Ronei Costa Martins. Tá? Nós sabemos que o senhor nos acompanha aqui no programa. Eu peço encarecidamente, em nome da população de Limeira, faça uma reuniãozinha particular à parte com o vereador Aloísio, ensine a esse homem bons modos de como ele interagir dentro de uma Câmara Municipal, de como se portar, tá? De como pronunciar a sua fala, porque esse cara não sabe nada, absolutamente nada. Primeiro ele insinua que o povo é preguiçoso e depois ele dorme numa sessão da Câmara, um absurdo. Em cima disso daí até que você comentou logo aí, o Guto, os vereadores irem todos lá para São Paulo, né? Doutor Barrichello, os vereadores ainda podem fazer alguma coisa? Me colocar à disposição do parlamento, dos senhores vereadores, que na verdade representam a comunidade, representam os nossos eleitores. Já estive em São Paulo, já coloquei isso junto ao governo, na verdade, junto ao secretário de administração penitenciária, né? Mas a palavra de um juiz de direito, do juiz de direito da comarca que lida com a execução criminal, ela é importante? Só que nós sabemos que não é com base na minha palavra que essa unidade prisional será instalada ou não. E sim, em razão da mobilização dos senhores e também dos senhores e da própria rede de contatos que os senhores todos têm junto aos seus partidos, junto a líderes de partidos, junto a eventuais lideranças, tanto na Assembleia de São Paulo, como também junto ao governo do Estado. Aí o doutor Barrichello viu, senhores vereadores, agora são vocês. Agora eu vou mais além, Henrique. O doutor Barrichello, ele já foi em São Paulo, já esteve lá conversando com o secretário de Assuntos Penitenciários, já colocou a posição dele. Agora, ele é um mero funcionário, ele não pode fazer nada. Vocês que são o poder legislativo e também estendendo o executivo, né, que deve estar sentadinho na cadeirinha lá agora, tranquilo, ouvindo o que a gente está falando aqui, vocês têm que pegar e ir lá em São Paulo e fazer alguma coisa. E aí? Agora eu vou mais além, tá? Compete, tá, aos vereadores da Câmara Municipal mobilizar a sociedade, mobilizar a população, tá? As associações de bairros, tá? Toda a organização de Limeira, que se unam todos juntos, tá? Para debater sobre esse assunto. Esse assunto é de extremo perigo, tá? Para a cidade de Limeira. Vou voltar novamente ao assunto. Vocês imaginem 1.100 cidadãos perambulando pelo centro da cidade, pelos bairros da cidade, tá? Sem emprego, porque nem a população de Limeira está conseguindo emprego. Então vocês imaginem o caos que vai ficar a cidade de Limeira. Então é importante que toda a sociedade participe sim, tá? Que tenha interesse, que os vereadores mobilizem a sociedade para isso. Agora tem um detalhe.
Se os vereadores não fizerem reunião com associações de bairros, inclusive a associação, o Parrom que tem associação de bairros. Claro. Né? Eu acredito que o pessoal do Parrom que não está nem sabendo. Então, eu acredito que se os vereadores mobilizarem essas associações, vão ter uma força muito grande, tá? Para ir brigar lá no governo do estado. E tentar barganhar alguma coisa. Com certeza. Mas tem que acionar a sociedade. Só que, infelizmente, como eu falei para você, a gente vê a Câmara Municipal muito em silêncio, apenas 1, 2, às vezes... Se manifestam alguma coisa de vez em quando. Então você vai esperar o quê de uma Câmara Municipal muda? Na gestão passada, nós tivemos 14 vereadores. Tivemos 12 mudos. Só 2 que falavam. Um é um ator, tá? Interpreta maravilhosamente bem, né? E os demais, todos mudos. E voltamos agora a uma Câmara com 21 vereadores, tá? Onde o ator continua, né? O outro fala, tem um outro que fala de vez em quando, mas os outros 18 vereadores totalmente mudos. Não. Tanto é que o doutor Barrichello daí pediu mobilização dos vereadores de Limeira. Escutem só. E de acordo com a lei, a cidade necessita de uma cadeia pública ou de um CDP. Então, pedi a mobilização dos senhores, todos, que representam a população, caso concordem, obviamente, com a minha argumentação, para que façam, eventualmente, alguma gestão junto ao próprio governo do estado ou outros parlamentares ou representantes também do povo e que atuam ou possam ter contato junto ao governo do estado, para que esse modelo seja eventualmente alterado para que ele venha atender às reais necessidades da nossa comarca, do nosso município. Tá? Por quê? A argumentação deles é que existe necessidade de criação de vagas, 1.000, 2.000 vagas no regime semiaberto. Eu até concordo, ótimo, mas então que construam um semiaberto em um outro lugar, porque aqui, primeiro, nós já atendemos e já damos 220 vagas para o governo do estado no semiaberto, e pior, não temos nenhuma vaga, não temos lugar, não temos local adequado para recolhimento de presos provisórios. Aí está. Não temos lugar e nenhuma vaga para recolhimento de presos provisórios. E vão instalar aqui um centro de progressão penitenciária. É lamentável, Henrique. É lamentável, é preocupante. É como eu falei, a sociedade hoje não sabe, não tem conhecimento. Vota nessa gente e depois larga tudo lá na mão deles, né? Inclusive o povo, não? Vocês não vão lá na Câmara Municipal com a gente, né? E os vereadores também, muito menos, sabem. Tanto é que, lembra, na primeira sessão eu questionei sobre o fechamento, né? O encerramento das atividades. Ninguém sabia de nada. Da Casa da Sopa em Limeira. Ninguém sabia de nada. Nenhum vereador sabia. Agora, como é que eles vão saber disso sobre o CDP? Não sabem. Infelizmente, a gente está... Eles não sabem nem onde é que fica o governo do Estado de São Paulo. Sabe, eles não imaginam. Se perguntar, o cara falar assim, né, o Alckmin fica lá em Brasília. A parte a respeito disso daí acabou. Eu só queria fazer uma pergunta. Saiu alguma coisa no jornal hoje a respeito disso? Então, Henrique, sobre o presídio, saiu sim, tá? Saiu até a fala do Dr. Barrichello, isso é ótimo, né? Pelo menos quem lê o jornal vai estar acompanhando, vai estar ciente do que está acontecendo. E agora mudando o foco, Henrique, né? Ontem, tanto é que o Jornal de Limeira traz hoje, parece que a Gazeta também publicou, né? Sobre novo pedido agora ameaça vereador do PT. O vereador Aloysio Andrade, tá? Recebeu ontem 2 denúncias na Câmara Municipal. Pelo Jornal Uma, né? Pelo Jornal Uma. São 2, viu, imprensa de Limeira, tá? Inclusive, a denúncia mais bombástica. O curioso disso daí tudo, né? Vou até falar, né? Na verdade, quem protocolou ontem uma denúncia contra o vereador Aloysio fui eu. Que é essa que saiu no jornal aí que vocês estão vendo. E a outra denúncia, ela é muito mais bombástica do que a tua. Que é essa, claro. Do que a tua. Mas curiosamente, eu vou contar, tá? Bom, cheguei lá na Câmara Municipal ontem, precisava protocolar
Eu precisava da chancela, né, ou assinatura de um vereador para mim poder protocolar esse negócio hoje lá na Câmara Municipal. Aí na hora do intervalo, né, o Dr. Barrichello terminou de falar, tal, houve o intervalo, eu fui lá na mesa, lá com o Dr. Júlio. E o Dr. Júlio gentilmente me atendeu, leu e já deu a assinatura dele. Quando ele estava assinando tudo, chegou a reportagem lá da Gazeta e do Jornal da Limeira. Eles pararam do meu lado. Ah, Dr. Júlio, o senhor está assinando alguma coisa? É, estou assinando aqui uma denúncia. Ah, uma denúncia? Isso, tal. Para poder entrar, eu acho que a população tem todo o direito de se manifestar. Aí eu peguei e dei uma cópia da minha denúncia para a moça aí da Gazeta de Limeira. Certo? Mas eu vi que na mão dela e do Paulo Silas estava aquela cópia, né? Da denúncia do Ricardo Rocha. Do Ricardo Rocha, que é uma rocha, diga-se de passagem, em cima do... Só que o Ricardo, o que ele fez? Ele protocolou a dele no Ministério Público. E eu vou protocolar a minha na Câmara Municipal. A minha é a respeito daquele termo que ele usou lá, preguiça. Que eu acredito que não vai dar em nada. Não, mas a gente tem que... Vai dar apenas aí talvez uma advertência por escrito pro cara, ó, não faz mais isso, viu? Certo? Vai morrer aí. Agora, essa do Ricardo é a respeito do uso do veículo da Câmara Municipal pelo senhor Aloysio. Foi feita no Ministério Público. Curiosamente, a minha, que é um pedrisco pequenininho, ninguém vai falar nada. E a do Ricardo Rocha, que é uma rocha, eles não comentaram uma palavra. Então, eu achei estranho também, o Jornal de Limeira não colocou, porque essa ação do Ricardo Rocha... É muito mais importante. É muito mais importante, tá? Porque ele ingressou primeiramente no Ministério Público. Claro. E ele pedindo, solicitando a abertura de uma comissão processante, tá? Exato. Que investigue o caso. Se houver realmente uma comissão processante, com certeza o Aloysio vai ser cassado. Exato. Vai ter que ser cassado. Então a gente está vendo agora aí, tendo um pequeno exemplo de como é que funciona a imprensa. Tá? Entrou uma coisinha lá na corregedoria, sabe que vai para a gaveta? Né? Ó, isso aqui jogamos fora, isso aí não vai dar em nada. Certo? Esse daí os caras falam. Agora aquele que vai dar bucha, os negros ficam quietinho. Mas agora tem um detalhe, Henrique. Um silêncio absoluto, e os caras estavam com a cópia na mão que eu vi. Tá? Eu vi. Então, o Ricardo Rocha, aliás, ele baseou a denúncia com documentos, com provas. Claro, certo? O processo dele foi feito por advogado, foi uma coisa bem complexa e foi muito bem elaborada, tá? E que eu tenho certeza, assim que o promotor fazer uma apreciação desse caso, ele vai sim indicar. Obrigatoriamente ele tem que fazer isso. Se ele não fizer, aí já é outra conversa. Ah, mas eu acredito que vai fazer sim. Tá? Aí já é outro papo. Inclusive, eu acho que ele vai indicar a Câmara Municipal que apure, que se abra uma comissão processante. Agora tem um detalhe. Se porventura a Câmara Municipal instaurar essa comissão processante, tá? Então vamos lá. Nós tivemos o caso do Edmilson, que foi afastado, vai passar por uma comissão processante, tá? Possivelmente, acredito eu. Já calaram a boquinha dele, porque afastaram ele indevidamente. Então. Eu estou sabendo que tem advogado que já, o Dr. Cassius, entrou com uma liminar para que ele reassuma a cadeira dele enquanto ele estiver sendo julgado. E aí? É muito estranho tudo. Agora... Tudo muito complicado e tudo muito estranho, né? O que anda acontecendo aí. Então... Na verdade, a gente trocou uma ideia ontem, a gente imagina o que está acontecendo. Mas nós não vamos falar, certo? A gente sabe quem está por trás do... Não, a gente não vamos comentar absolutamente nada, né? Porque nós já concluímos mais ou menos o mecanismo qual é que é. Então, agora tem um detalhe, mas quanto à CP em cima do Aloysio, se a Câmara agir de acordo com o regimento interno dela, ele vai ser cassado. Claro. Ele não vai ser advertido, não. Ele vai ser cassado, o Edmilson vai ser cassado, e outros que estiverem envolvidos nessas historinhas aí, vai ter que ser cassado também. Vai ter que responder por improbidade administrativa, vai ter que responder sim, senhor. Agora, eu estava analisando, tem um detalhe importante para o ouvinte entender, tá? O porquê a Corregedoria da Câmara está se manteve, né, segurando esse processo do Edmilson. Por quê? Porque eles sabem que mais 2 ou 3 vereadores, tá, estão com processos abertos, tá, judicialmente, que possivelmente vão ser mencionados,
tá? Ser acusados com crime. Dia menos dia vai estourar. Vai estourar. E esses vão passar por uma comissão processante dentro da Câmara. Então, se não tiver uma comissão processante em cima do Edmilson, se não tiver uma comissão processante em cima do Aloísio, então esses também não terão. Uhum. Então, vocês imaginam... Dá para maciar o caminho, né? Então, vocês imaginem, então, como a casinha, como é chamada a casinha do povo, né? Eles fazem as articulações e as barganhas deles. Só que aí eles se deram mal. Por que se deram mal? Porque o Medeiros, que fez a acusação em cima do Edmilson, entrou com uma liminar na Justiça, né, exigindo que o Ministério Público acionasse a Câmara Municipal, tá, que tomasse ciência do caso. O que foi feito? A Câmara não teve outra saída. Tá? Ela não poderia desrespeitar uma ordem judicial. Né? Então, o que acontece? Então, eles estão sem saída, sem rumo. Não tem por onde fugir. Então, dia a mais e dia a menos, tá? Esses 2 ou 3... A bomba vai estourar. Vai estourar. Pode demorar 3 meses, pode demorar 5 meses, mas eu acredito que desse ano não passa. É. E sabe o que vai acabar acontecendo? Não? Todo esse pessoal que fica quietinho vai ter que tomar posição, viu? Vai ter que tomar posição. Inclusive o senhor corregedor da Câmara, que ontem também não abriu a bico. Ele falou presente, presente, presente. Então, agora, Henrique, mudando até o foco aqui, né? Ontem aconteceu um fato chato, tá? Muito chato. Eu fiquei triste com o que aconteceu, né? A respeito de uma discussão que houve na Câmara Municipal ontem, né? Onde o cidadão lá, para mim um moleque, desculpe, mas eu tenho que usar esse termo, é um moleque, porque ele diz, eu sou comunista, e bateu a mão no peito. Querido, leia história, tá? Vai saber o que é um comunismo. Vai ler, tá? Uhum. Eu achava até que inicialmente ele seria do PT, né? E ele falou, não, eu não sou petista, eu sou comunista, e bateu a mão no peito. Gente, eu fico pasmo. Então procure saber sobre história política, tá? Você é novinho ainda, tem muito para aprender na vida. Procure saber o que é o comunismo, procure saber como funciona o comunismo em Cuba, China, Coreia, tá? Como funcionou na União Soviética, tá bom? Vai aprender um pouco de história. A partir do momento que você aprender sobre história, depois você começa a interagir um pouco sobre história política. Porque não adianta você aprender história política diretamente, que você não vai conseguir absorver. É muito assunto para pouca inteligência. Tá? É burrice. Então, o senhor procure aprender um pouco sobre história primeiramente, e depois o senhor ingresse um pouco mais em história política. Aí depois o senhor bate a mão no peito novamente e fala, eu sou comunista. Eu vou até contar uma historinha aqui curiosa agora, né? E para quem não sabe, Coreia do Norte. Coreia do Norte está nessa história aí que está fabricando uma bomba atômica lá. Tá certo que a bombinha deles é um traque. Certo, os Estados Unidos têm 1.700 bombas atômicas. 1.700. E a Coreia do Norte está montando uma lá. A gente imagina com certeza que é o Irã que está financiando para que eles construam lá fora. Certo? Só que o povo lá está vivendo uma miséria tão grande, viu, Guto? Choque, fique chocado. Casos de canibalismo estão acontecendo... Eu tive vendo. Com frequência. Sabe por quê? O povo não tem o que comer. Viu? O povo não tem o que comer. Estão matando o vizinho para comer ele. Sabe? Canibalismo. Então, vocês vêm aqui dizer para mim que um regime desse daí, o que vocês querem pro Brasil? Vocês vão a puta que pariu, vocês vão. Tá certo? Mas é que eu falei, não pode dar muita atenção, né? Porque são 2 moleques, porque para mim é um moleque. Irresponsável, vagabundo, bando de vagabundo, Guto, nenhum trabalha, tá certo? Esses caras vivem à custa do papai para ficar dizendo merda por aí. Então, mas agora... Inclusive ontem eu voltei lá e falei, repete o que você falou. O cidadão não teve coragem, eu estava falando com o outro ali, você falou para mim sim, dá. Então é o seguinte, ó, vá a puta que pariu se você quer colocar esse tipo de regime aqui nesse país. Certo? Porque o povo brasileiro é trabalhador, não merece ser escravizado, como acontece em Cuba, como acontece na China. Coreia. Sabe, os opositores chineses são colocados dentro de gaiolas de ferro e largados no sol, para que morra. Viu?
Essa daí, o que vocês vivem falando de democracia, vocês não imaginam o que seja democracia, vocês não têm a menor ideia disso. Agora tem um detalhe, se você chegar para dois moleques, tá? E perguntar quem foi Paulo de Andréia, quem foi Jurandir Paixão, nem sabe. Não sabe. Esses meninos não sabem nem a história política. Eles não sabem nem quem foi Silvio Félix. Não sabem nem a história política. Eles não sabem nada, eles não acompanham nada. Tá. Agora é o seguinte, eu, no alto dos meus 50 anos, tá? Eu acompanho política já há muito tempo, e não somente como mero ouvinte da coisa, tá? Eu faço estudo filosófico a respeito de ideologias políticas existentes no mundo. Tá certo? Então não foi ontem, não foi um mês atrás, é muitos e muitos anos fazendo estudo a respeito disso daí. Assim como o meu amigo Guto aqui, por exemplo, ele tem um conhecimento a respeito de economia bastante apurado. Eu já na área de teologia e filosofia, sabe, eu costumo discutir isso daí com qualquer um. Agora, sabe, conhecedor disso daí, ouviu o camarada falar uma coisa dessa, morando no Brasil, não, tenha santa paciência. Eu não tenho nada contra, como eu falei, eu respeito a ideologia de cada um, respeito, tá? Mas agora tem um detalhe, falar besteira não. Então vai aprender um pouco sobre história, tá? Vai aprender a história do Che Guevara, porque esses meninos aí, se você for olhar, anda até com camiseta do Che Guevara. Tá? É um assassino. Entendeu? O cara é um tremendo assassino, então, entendeu? Guerrilheiro. Então vocês vão aprender a verdadeira história do Che Guevara, tá? E depois vocês batam a mão no peito e digam, eu sou comunista. Tá? Aprendam história primeiro. Vão lá, nos anos 40, nos anos 50, pesquisar a história da União Soviética. Quantos milhões de pessoas não morreram, tá? De fome e frio no comunismo que foi implantado lá. Tá? A União Soviética é o seguinte, ó, quando, inclusive, mataram toda a família do czar, né? Entendeu? Quando tomaram conta lá, certo? Isso aí no caso do Sr. Lenin lá atrás, né? Certo? Então, uma parte dos opositores, né, do Partido Comunista fugiram para a Europa. Sabe o que eles fizeram, Guto? Primeiro eles lançaram um aviso que o regime lá na União Soviética não deu certo, não vai funcionar. Muita gente voltou para a União Soviética. Sabe o que aconteceu ou não? Foram exterminados. Foi todo mundo encostado num paredão e fuzilado. Vocês têm ideia do que eu estou falando, não? Eu não estou falando de 300 bunda mole que teve nesse país aqui, que tomou uns tapas na orelha da polícia, não. Viu? Eu estou falando de 20 mil, 50 mil, 70 mil, milhão. Na China, na década de 40 para 50, com o seu Mao Tse-tung, 50 milhões de pessoas morreram de fome. Morreram de fome. Tá bom? É esse o tipo de governo que vocês querem colocar aqui nesse nosso país? É isso aí que vocês acham isso aí bacana? Vão morar em Cuba, já existe o que vocês querem. É só vocês comprarem uma passagem e ir lá, Cuba, morar naquele lugar. Venezuela. Vão morar em Venezuela, vão morar na China. Por que vocês ficam aqui? Vocês são covardes. Covardes. Falando agora, vão atrás daquilo que interessa e já existe no mundo. Vai para a China, vai para a Coreia do Norte, vai morar lá. Eles vão aceitar vocês lá, sabe, de braços abertos. Vão lá. É tão bom, vão morar lá. Deixa o Brasil para os brasileiros. Deixa os Estados Unidos para os norte-americanos. Deixa a Europa para os europeus. E vão morar no raio que os parta. Então, Henrique, agora mudando um pouco o assunto, né? Ontem, assistindo a Globo News, né? Eu acompanho toda a política, não só do Brasil, mas eu leio sobre a Venezuela, Bolívia, Paraguai. A gente está sempre atento, né, aos acontecimentos. E o que acontece? Evo Morales deu outro golpe em alguma empresa? Em outra empresa estrangeira. O que acabou fazendo agora? Então, o que acontece? A empresa espanhola, uma empresa espanhola, ela que administrava os aeroportos, né, da Bolívia. Então, o que ele fez ontem? Ele nacionalizou os aeroportos. Muito bom. Pelo não cumprimento dos contratos. Aham. Tá? Olha que bacana. Às vezes sabe por que eu estou achando bacana essa notícia? Não? Mas então. Continua falando. É porque aqui no Brasil a festa corre solta. Eu aí fiz uma análise, fiquei pensando, né? Pô, o aeroporto estava com problemas. O prometido
pelas empresas, né, de fazer os investimentos, não ocorreu. Então o que ele fez? Ele foi lá e tomou de volta. Tomou de volta e falaram, olha, quanto vocês gastaram? X, toma o X aqui. Vocês não vão administrar mais nada aqui. Né? E mandou os caras embora. Parece que eu vi uma história parecida com esse negócio lá na Câmara ontem. Do quê? Do transporte de Limeira. Do transporte, isso é bom. Não tem uma lei? Então, inclusive... Foi cumprida? Não. Então... É que eu estou dizendo... O que tem que fazer? Quebrou o contrato. Quebrar o contrato. Então, Henrique, só para terminar a parte da Bolívia, então o que acontece? Se formos pegar aí o pé da letra, né, o Brasil hoje, empresa de telefonia não funciona, né? Empresa de telefonia celular não funciona. Não funciona. E é interessante que em outras partes do mundo as mesmas empresas funcionam, Guto. Só que no Brasil que não. Mas sabe qual é o problema? Eu não sei se existe interesse do próprio governo que não funcione. Então, é muito estranho isso. Eu não sei se, sabe, o governo é mole demais, né? Porque se for na mesma amostra que a gente tem na Câmara Municipal aqui, o governo do PT que pegou aí, chegou, a gente já viu que é uma porcaria, um bando de mentiroso, sabe? Então eu acho que deve ter alguma coisa errada nesse negócio, porque em outras partes do mundo funciona. Só aqui que não vai para frente o negócio. Entendeu? Coisas de Brasil. Agora quero agradecer ao vereador Jorge de Freitas, né? Que ontem a gente conversou com ele. Gentilmente ele cedeu para a gente algum materialzinho aí. Isso. E hoje ele ficou de nos enviar aí os contratos, né, de concessão com as empresas de transportes. Por quê? Nós estamos apurando, tá, essas irregularidades. São várias. E faz tempo. E faz tempo isso em Limeira. Tá? Para vocês verem a perda do município. Em 1997, um projeto de autoria do ex-vereador José Henrique Pilon, tá? Ele criou um projeto de lei que é o seguinte, que todos os veículos das empresas de transportes, tá, que faziam parte da concessão em Limeira teriam obrigatoriamente, tá, os seus veículos registrados na cidade de Limeira. Tá? E se caso isso não fosse respeitado, que as empresas pagariam uma multa de R$1.000 diária, tá? Aos cofres públicos. Tanto é que você vai analisando bem quantos anos e anos, tá, está acontecendo desses ônibus trafegarem aqui na cidade de Limeira. Imagine a perda financeira do município. Tá? Então, agora a gente com um contrato, né? Então, nem que for para exigir uma abertura. A gente até conversou ontem com o Jorge de Freitas sobre a possibilidade de a gente se instaurar uma CPI, né? Uma CPI, tá? No transporte público em Limeira. É uma necessidade, precisa, porque tem muita coisa irregular, tá? Muita coisa para ser apurada. Tem, inclusive, vereadores que foram beneficiados em campanha, até pelas empresas. Então, eu acho que tem que apurar e quem vai ganhar com isso é a população. Tá? Que no próprio contrato de concessão diz que os ônibus não podem passar por mais de 5 anos de uso. E nós temos casos aqui em Limeira, ônibus trafegando com 10, 12 anos de uso, caindo aos pedaços. Né? E o Jorge salientou comigo também ontem, até ele concordou. Ele pegou e falou, olha, eu estive vendo tal, os seus comentários, né, sobre o transporte, então me interessei. E realmente, olhando, analisando meio superficial, a coisa está ruim. Dá para notar que a coisa está com ruim demais e dá para ver também que existe fortes indícios de monopólio em Limeira. Graças a Deus, Jorge. Finalmente, hein? Salve, Jorge! Aleluia. Nossa, salve, Jorge! Aleluia. Ao menos um vereador conseguiu, sabe, indicar uma luzinha lá no fim do túnel, de ver, pomba, espera lá, está irregular, existem alguns indícios, vamos ver. Isso é ótimo. Parabéns, Jorge. Tá? Eu estou gostando, sabe, desse início seu, no início, né, da primeira sessão. Bastante conturbado. Eu imaginei que você seria mais um, né, do Grupo Félix, que se manteria calado e que deixaria a máquina girar de acordo com o que o governo, que o executivo queria, mas eu vejo que você talvez seja uma voz que o povo precisa nessa Câmara Municipal também, assim como é o Dr. Júlio e assim como o Zé Roberto Bernardo vem demonstrando também. Eu só tenho que parabenizar a vocês três. Bom, Guto, o programa de hoje me deixou muito cansado. Então, eu queria só, antes de terminar o programa, vou botar uma musiquinha aqui, porque agora sabe como é que é, né? Depois do almoço, tirar aquele sono, bom, hein? Então, eu vou também tirar um cochilo, ando meio preguiçoso.
Então, olha que bacana. Mosquito ronda ADP e delegado fica com suspeita de dengue. O mosquito é um bandido? Não, não é o bandido, mas é um mosquito da dengue. Então o que acontece? Ué, mas nem choveu esse ano. Mas então... Andou dando uns pancadão aí. Mas tal, isso... mas agora já começou a pegar feio, Pegar feio. Aos moradores ali do bairro Boa Vista, né? O terceiro distrito... O problema ali é crônico. É crônico, tá? Não é de hoje. O aparecimento aí de escorpiões nas casas ali que fazem a volta com o distrito. Inclusive a Zoonoses esteve fazendo uma vistoria lá no terceiro distrito e constatou realmente criadouros do mosquito da larva da dengue lá, né? Uhum. Então... Só que não adianta nada, viu? Questão de um ano atrás eu peguei uma aranha armadeira dentro da minha casa, até hoje não tive resposta nenhuma daqueles caras lá. Então... Eu acho que levaram a minha aranha para vender para algum dessas lojinhas de pet shop lá em São Paulo, que os caras compram umas coisas malucas, sabe? Cobra, escorpião, sei lá o que eles vão fazer com essas porcariadas aí, mas eles compram esses negócios aí, sabe? Eu acho que levaram para vender lá. E ganhar alguma graninha em cima da aranha que eu achei. Uma aranha bonita até, eu tenho vídeo dela guardado aí. Então eu peço até para, se algum vereador estiver nos ouvindo aí, né, que se interesse um pouco por esse assunto, sobre o terceiro distrito, porque querendo ou não, ali ele fere também a população que está à volta do distrito e que está sofrendo com o aparecimento. A polícia fica todo mundo com dengue agora, já pensou que bacana? E mais 1.100 bandidos vindo para Limeira. Boa tarde, Limeira. Boa tarde, vamos dormir um pouquinho aqui. Ó.